Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas, internautas do pnbonline.com.br. Nós estamos mais uma vez ao lado do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira e vamos entrevistar nesta semana no programa Nada Pessoal o deputado estadual Carlos Avalone Júnior. Avalone nasceu em 25 de fevereiro de 1960 na cidade de Dracena, interior de São Paulo, mas veio para Mato Grosso com pouco mais de 3 anos de idade. Ele é filho de Ida Festa Avalone e do saudoso desembargador Carlos Avalone. É pai de Carla, Maria e Ana Carla, e Marina Carla. E avô de João Breno, Lorenzo e João Gabriel. Carlos Avalone Júnior foi diplomado como deputado estadual efetivo no dia 1º de março de 2019, com o respaldo dos 14.263 votos obtidos em 121 municípios nas eleições de 2018. É um prazer enorme recebê-lo, deputado, e eu gostaria de começar este programa atentando, inclusive, para um evento que aconteceu recentemente na Assembleia Legislativa, que foi exatamente para a discussão do Estatuto do Pantanal, e são várias as ações que Mato Grosso precisa tomar para fazer sobreviver este belíssimo patrimônio que é o Pantanal. Como é que estão essas ações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Porque nós temos aqui Baía do Chacororé, hidrelétricas no Rio Cuiabá, a água, por causa do clima, faltando, garimpo em Poconé, soja em Poconé, agrotóxico em Poconé, Bento Gomes secando. Enfim, o que fazer para salvar o Pantanal? Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Antero, Pedro Pinto, e principalmente com vocês, os telespectadores aqui do programa Nada Pessoal. Eu sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, o que me dá um prazer e uma honra muito grande. Estamos fazendo um trabalho que, no ano passado, infelizmente, nós fomos todos surpreendidos, e não deveríamos ter sido, por aqueles incêndios florestais e de um Pantanal terríveis, causando um estrago que dificilmente será recuperado da forma necessária. E a partir daí nós começamos a fazer um trabalho pela Comissão de Meio Ambiente, em parceria com o SEMA, Bombeiro, Defesa Civil e principalmente com o Homem Pantaneiro, para que a gente não tivesse o mesmo problema esse ano. E não tivemos. Esse ano nós tivemos 85% menos incêndios do que no ano passado e tivemos um ano mais seco do que o do ano passado. Então, o que mostra que se a gente se envolver com os pantaneiros, com as cidades, com os vereadores, com os municípios, se ouvir o homem pantaneiro, nós vamos trabalhar e vamos conseguir melhores resultados. Então, assim, o Estatuto do Pantanal, que foi discutido agora, na realidade, eu não considero nem que ele foi discutido na Assembleia, Antero. Ele foi discutido, na realidade, no anfiteatro da Assembleia, porque a Comissão de Meio Ambiente nem participou efetivamente. Eu mesmo não participei. E eu não digo porque não fui convidado, eu digo porque eu não fui chamado para fazer parte da composição da estratégia do projeto. E não estou chateado com isso. Eu só acho que o homem pantaneiro podia ter participado mais. Terá outras oportunidades. Nessas oportunidades eu estarei presente e estarei junto com eles e estarei discutindo isso também. Eu coloquei a Comissão de Meio Ambiente para estar lá, o Núcleo de Meio Ambiente da Assembleia esteve lá, na plateia. Estão me preparando relatórios de tudo. Acho que a iniciativa é espetacular. Discutir um estatuto para o Pantanal é muito bom, mas, na minha opinião, o foco é o meio ambiente pelo olhar do homem pantaneiro e com o apoio de tudo que tem aí. Você falou todas as interferências que tem no Pantanal. E você tem razão em todas elas. E o Pantanal ainda é o bioma ou
a parte ambiental do Estado ou do país, que é o mais preservado. E nós devemos isso ao pantaneiro. Deputado, o senhor falou aí do homem pantaneiro para preservar, e o homem do cerrado, o homem da floresta, o índio. Como é que é essa relação da comissão em entender esses outros biomas a partir dos povos indígenas? Bom, em relação aos povos indígenas, eu fui convidado pela ProSoja para fazer uma visita lá em Sapezal e Campo Novo dos Parecis, que lá existe tanto os Parecis como os Inhambiquaras e outros índios, outras etnias, que estão trabalhando a terra, né, com aprovação da FUNAI em alguns casos, acho que da maioria dos casos. Eu fiquei impressionado porque eu vi, na realidade, eu cheguei em Sapezal e fui até os Parecis. Chegando nos Parecis, eu fui recebido e lá tinha um grande trator, imenso, provavelmente custava uns 500 a 600 mil reais. E eles estavam apresentando aquilo comprado pelos índios. E eu fiquei impressionado com tudo aquilo e eles me cobraram. Falou, o que o senhor fez aqui? Porque eu já votei no senhor, deputado, há 10 anos atrás. E o que o senhor fez por nós? Eu falei, olha, naquela época que vocês votaram em mim, eu não ganhei. Mas eu ganhei agora. E eu estou aqui para ouvi-los. E eu quero saber o que vocês precisam. E eles não falavam. Eu falei, não, responde para mim o que você precisa. Aí ele falou, eu quero segurança jurídica, eu quero crédito e eu quero que vocês não me atrapalhem. Eu falei, bom, mas e cesta básica? Bola para jogar futebol, saúde, escola, que era o que todo mundo pedia quando eu ia numa aldeia indígena. Então, assim, tem problemas a ser discutido nisso, mas tem muitas soluções. Nós fomos almoçar na beira do rio, eu não lembro o nome do rio agora, e era uma comunidade, um lugar tratado pelos índios. Indígenas lá cuidando, cobravam acho que 20 reais para você entrar e você poderia participar ali de tudo ali que foi o almoço. Eu recebi as mulheres indígenas para que queriam trabalhar, porque conheciam a minha esposa, a Maria, que mexe com artesanato, e elas queriam uma conversa com a Maria para ver como que elas iam vender o artesanato que elas produziam. E eu falei, mas estão precisando de crédito? Ela falou, não precisamos de dinheiro. Nós temos o dinheiro. Nós precisamos de espaço, comércio e tal. Então, assim, e os índios, assim, todas as vezes que eu visitei, os índios eram assim, você chega lá com seu filho de tênis, seu filho bem, e os filhos dos índios passando uma necessidade muito grande. Tem a parte ambiental, tem uma série de coisas, mas esse assunto tem que ser tratado. O que eu fiz? Eu pedi para que fosse criado uma câmara para discutir as questões indígenas. Nós criamos já essa câmara, eu estou instalando ela. É uma câmara temática para discutir as questões indígenas. Então nós vamos montar isso. O ano que vem nós vamos discutir essa câmara temática para a gente entender tudo isso. Antero e Pedro, eu fui a Campinápolis. Cheguei em Campinápolis, 155 aldeias Chavante. Olha o que eu contei do lado de lá. Cheguei lá, passei um dia e meio visitando as aldeias. Uma pobreza. As pessoas morrendo de diabetes, sem remédio, sem nada. Numa dificuldade imensa, sem a escola com dificuldade, a prefeitura sofrendo, todos sofrendo. Voltei de lá, convidei o secretário Alan Porto, fomos para lá, passamos 2 dias, eu e o secretário. 15 dias depois. Visitamos tudo. As aldeias que a gente chegava, os caras falavam assim, primeiro deputado que vem aqui, primeiro secretário que vem aqui na história das aldeias. Talvez tenham ido em outras aldeias, mas eles colocaram lá. E nós mostrando tudo isso. Então, a realidade de Campinápolis, da pobreza e do sofrimento, só teve um fato lá que me emocionou. No meio da conversa, aquelas cobranças tradicionais, pedindo camisa de futebol para jogar, remédio, levanta um índio, Fábio, e fala assim, só teve um homem público nesse estado que olhou para a gente, Dante de Oliveira, que montou uma faculdade indígena para nós. Eu me formei lá, eu estou aqui, mas eu sou formado numa faculdade em Barra do Bugres. Tá, e como que está essa faculdade? Olha, o projeto Tucum morreu, acabou? Ele não morreu.
e eu estou pedindo mais informações sobre ele, porque os índios têm dão um valor a ele extremamente grande. É a forma de garantir o ensino bilíngue, né? Porque o índio vai, se forma na faculdade e depois vem ser professor na aldeia dele. Na aldeia dele. Então lá tinham outros índios formados por lá, que eu conversei com eles, e eles estavam pedindo para que as aulas fossem dadas nas aldeias agora, fazer salas itinerantes. Agora tem tecnologia, tem uma série de outras coisas. Eu não sei se lá dava certo, vai dar certo. Mas ela existe ainda e eu voltei de lá pedindo essas informações para que a gente possa ver exatamente isso que o índio Fábio colocou para nós lá. Agora, deputado, tem que levar em conta, e essa Câmara dos Povos Indígenas, a gente espera que tenha essa visão para diferentes culturas, diferentes territórios. É diferente esse território Pareci, a cultura Pareci, cercada pela produção do agronegócio, com uma cultura e condições ambientais, assim, geográficas para a produção. Sim. E dos povos indígenas. Quer dizer, assim, de depreciar. Quem pede bola de futebol e camisa de futebol é um índio atrasado, e o índio bom é o índio que planta e tem trator de R$500 mil. Saber quais são as diferenças e quais são os dramas que esses povos indígenas não vocacionados, que não têm condições geográficas, estão enfrentando, para que o Estado possa ter soluções, é isso? Eu vou perder, inclusive, a modéstia, deputado, porque na Constituinte, o texto dos índios é uma emenda aglutinativa minha e do senador Jarbas Passarinho, que era um coronel do Exército Brasileiro, mas que era um homem avançadíssimo e defendia os índios, e tinha amor pelos índios. E nós perdemos um conceito. Eu, pessoalmente, perdi um conceito. Porque eu defendi o conceito de nações indígenas, que explica bem o que é isso. Uma coisa é a nação Parecis, que compreende e faz um trabalho espetacular. Eu conheço o documentário feito pelo Severino Neto, lá da Nação Parecis, que é um documentário extraordinário, mostra inclusive os índios fazendo tudo isso e protegendo o meio ambiente. A versão integral, viu, deputado? Se você puder oportunidade de ver, assistir e mostrar, é a versão integral desse documentário que é do cineasta Severino Neto. E aí na Nação Chavante, é outra nação, é outra cultura. É outra cultura. Quer dizer, tem que respeitar as nações indígenas e não impor o meu critério para eles. Concordo plenamente. Aí, na Nação Chavante, na região de Primavera, que também é Chavante, eles já estão tendo autorização, vão começar plantando arroz, que eles já plantam, só que eles vão poder fazer isso em parceria, mas ele ainda tem problemas imensos, porque o exterior não compra o produto de terra indígena, não compra a soja da terra indígena, não compra o milho da terra indígena, porque entende que não é ambientalmente correto. Entende que aquela tem que ser uma área de preservação. Então eles têm, portanto, eles devem vender num preço bem mais barato, eles devem ter problemas com isso, quer dizer, mas todos estão se movimentando. E não precisa ser para plantar soja ou arroz, pode ser pecuária, mandioca, pode ser um monte de outras coisas, atividade turística, que talvez seja a que mais vai atender todo mundo. Talvez não precise mexer com a questão do meio ambiente. Pelo contrário, é valorizar a questão do meio ambiente. O que precisa é dar oportunidade para que eles possam utilizar as terras deles, mantendo a preservação, a conservação, tendo isso como o principal objetivo, mas eles podendo dar o que a FUNAI e o Brasil não dá. Porque se desse, poderíamos até ter um outro conceito. O problema é que eles estão morrendo. E é isso que tem que mudar. E é isso que eu quero na Câmara discutir. Então nós vamos integrar, chamei o Catani para a Câmara, chamei o Ulisses, que estava lá também. Quero colocar diversos setores, diversos pensamentos diferentes, eu não penso igual a eles, penso diferente, mas eu quero todos eles discutindo, para que a gente possa fazer uma ampla discussão sobre esse assunto e ver se sai daí algo que possa ajudar, principalmente os índios, e vou trazer eles também para participar. E precisa chamar também a Comissão Indígena Missionária, o CIMI, e tem outras organizações. Aceito sugestões, por favor. Organizações não governamentais. Uma Câmara exatamente importante. Que isso aí eu acho que é fantástico. Eu me lembro da primeira reunião que eu fiz na UPAN, foi levado por Dante de Oliveira. Entendeu? E quando o Dante assumiu o governo do Estado, o Dante pediu para mim, assuma a questão indígena. Ninguém queria assumir.
Aí a coordenadoria indígena ficou na Casa Civil. Que permanece até hoje. E nós fizemos um bom trabalho Permanece lá até para os hoje. índios. É. Mas era um empurra para lá, empurra para cá. É. Mas, deputado, nós estamos indo aqui para o final do terceiro ano do governo Mauro Mendes. Que avaliação que você faz do governo Mauro Mendes? E ao fazer essa avaliação, o PSDB, que hoje dá, inclusive, sustentação ao governo Mauro Mendes na Assembleia Legislativa, se já está compromissado com Mauro Mendes na eleição do ano que vem. Eu aprendi com você, Antero, que a tal da LIDE, né, que vale a primeira resposta que você dá. A primeira informação, acho que é isso que você me explicou uma vez sobre comunicação. Então, assim, o PSDB terá candidatura própria. Ponto. Assim eu já respondo a segunda parte da sua pergunta. Estar na base do governo Mauro Mendes é para que a gente trate das questões de governo. Trabalhar o que é melhor para Mato Grosso. Eu não voto 100% com o governador Mauro Mendes. Não quero nem dizer uma porcentagem aqui, porque eu discuto ponto por ponto, faço isso com muita transparência, sento na Casa Civil, sento com principalmente a secretária do Meio Ambiente, a Maureen, porque sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, sou presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário, então discuto a saúde, a educação, com todos eles, dizer assim, mas majoritariamente eu voto a favor das propostas do governo. Isso é um ponto. Agora teremos candidatura. Como que é o governo Mauro Mendes? O governo Mauro Mendes fez uma excelente gestão. A gestão financeira do Estado, os números do Estado são ótimos. Quer dizer, você tem hoje, vai terminar esse ano, 4,5 bi, mais ou menos, de superávit. Quer dizer, não dá para discutir esta parte. O que ele precisa agora? Ele precisa ter uma visão mais social. Ele tem que ter uma visão mais ampla do que é, por exemplo. Na pandemia, nós demos cesta básica. Todos. Nós, como cidadão, demos. Provavelmente vocês deram para as pessoas que trabalhavam com você, as pessoas que tinham 2 funcionários ficaram com uma, quem tinha uma ficou com nenhuma. Essas pessoas foram e passaram muita necessidade, para falar de um segmento só, mas em vários segmentos. Então a sociedade fez isso, o governador teve que comprar 550 mil cesta básica pelo governo e fazer essa distribuição corretamente. Agora, isso não é um programa de governo. Isso é uma situação emergencial. Agora, o que nós fizemos com o orçamento? Nós recebemos um orçamento que tinha 10 mil qualificações previstas e sentamos com o governador, a Assembleia, e propusemos ampliar isso para 100 mil. Para quem? Principalmente para essas pessoas que são 300 e poucas mil pessoas no estado que estão abaixo da linha da pobreza, que vivem com menos de R$150 por mês. Que ânimo essas pessoas têm para sair de casa, para levantar, para fazer alguma coisa. Essas pessoas precisam ser qualificadas. Está chegando a ferrovia, está ampliando a área do agronegócio, principalmente na área do milho, empresas de etanol. É fantástico o que está acontecendo em tudo isso. Mas você vai lá ver, é uma empresa tirando funcionário da outra. O cara é grande, montou uma empresa muito forte, ela vem aqui na sua empresa, pega os melhores que você tem aqui e leva para ela. E o outro vai lá e acaba vindo de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, os melhores salários. Nós queremos que isso saia daqui, das pessoas que nasceram aqui, que vieram para cá, que estão amassando barro há muitos anos aqui. Então, é isso que nós temos que trabalhar agora. Um programa de qualificação. É um trabalho de qualificação. O governo já está fazendo agora, começou a fazer um programa de alfabetização, porque nós estávamos com os piores índices do Centro-Oeste. Então, agora tem o Alfabetizar, que é um programa que começou, a primeira aula foi agora semana passada. Então, assim, precisa agora ter uma visão rápida para a área social. Para a área social, com programas de governo, com políticas públicas que possam atender principalmente os que mais precisam. Senão, nós somos um estado rico, o maior do agronegócio, um produtor de tudo, e ainda temos 400 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Eu quero aproveitar, você citou aí sobre a faculdade indígena, o projeto CUM, criado pelo então governador Dani de Oliveira, questões educacionais. O senhor falou aí um programa de qualificação profissional, o que parece, mas não é uma questão de educação. Isso é um ponto importante e é uma iniciativa muito interessante. O governo Mauro Mendes iniciou agora um projeto importante de alfabetização, é importante, transformador, mas ainda assim,
Eu gostaria de saber se o senhor, na Assembleia, como parlamentar, ou se já ouviu de algum parlamentar ou de algum representante do governo, afinal, qual é a política pública de educação do atual governo? Vou lhe dar um exemplo. Existe um spot, que é uma chamada, um comercial de rádio, onde o governo diz assim, os grandes avanços da educação com Mauro Mendes. Apostila igual a colégio particular, computador para professor, reforma e ampliação de escolas, ar-condicionado nas salas. E que diabo? Onde está a política de educação do governo Mauro Mendes? O senhor, como deputado, já viu, tem alguma CPI para descobrir qual é a política pública de educação do governo? Ou são só equipamentos e cimento? Bom, primeiro, eu não acho que seja caso de CPI, mas acho que é uma... Não, é uma brincadeira. Eu entendi. Mas acho que, com certeza, é uma coisa que nós temos que nos aprofundar mais. Alguns deputados trabalham isso na sua estruturação até política. O Lúdio é um deles, o Barranco, e tem outros, o Wilson Santos, e vários outros. E eles, Allan Kardec, e eles entre si estão discutindo muito. E não concordam, inclusive, com as mesmas opiniões. Eu não sou um especialista, mas sou um empolgado e sei que a transformação é feita pela educação. Concordo com você que essa parte estrutural está avançando bastante. O governo, inclusive, nos avisou há mais de um ano atrás, já deve estar preparando isso, que está mandando um projeto, seria a primeira vez que isso vai acontecer, um projeto de 500 milhões de reais para o Banco Interamericano, acho que é o BIRD ou BID, para a educação. Mas parece também que é um projeto estrutural. Computador, Chromebook, são nomes até diferentes que eu não entendo bastante. Mas eu estou com a seguinte preocupação, entre outras. Você está agora fazendo uma mudança que parece correta, que é os primeiros anos da escola ficam com os municípios. Da sexta para a sétima, oitava e nona série fica com o Estado. Então está havendo essa divisão. Tem um prazo, é legal, até 2027 para isso ocorrer, mas o governo Mauro Mendes, liderado pelo Pivetta, que é o vice-governador, ele que lidera esta estruturação, querem fazer isso até o final do ano que vem. Bom, isso está acontecendo. Ou seja, querem fechar mais escolas. Né? Não sei se sem saber se o município tem ou não condição de tocar a escola que eles estão fechando. Eu participei de uns 10 discussões com 10 municípios, mais ou menos. Municípios que vieram, eu levei lá. Não tá impondo nada, pelo contrário. Eles chegam, perguntam, olha, é até 2027. Vocês têm interesse em fazer antes? Se tiver interesse, nós podemos ajudar. Como dá para fazer? É assim que tem sido a conversa e eu tenho participado. Isso é fato, concreto. Mas o que eu acho que é um problema? Além de discutir a escola. O problema aí é que, e esses que vão ficar com os municípios? Esses aqui vão ter computador, Chromebook, escola e tal. E essas escolas aqui? Como elas vão ficar? E esse aluno que saiu daqui, que estava no estado, que ia ter tudo isso, e que agora veio para o município. E os coitados que estavam no município? Então, é um desequilíbrio. É um desequilíbrio completo. Então, o que eu estou Mas propondo? essa reunião, só um parênteses aí que é importante. Essa reunião é assim, o deputado Avalone leva o prefeito, conversa com o Otaviano ou com o secretário de Educação, explica o projeto qual que é esse aí que o senhor explicou, né? Mas aí é o seguinte, aí não entra a comunidade escolar, não entra pai, não entra aluno, não entra um monte que não são detalhes assim na educação. Deixa eu explicar. Primeiro, o Otaviano não participa de nenhuma reunião dessa, é feita com subsecretários, nem o Allan participa de nenhuma dessa. Eu participo com a equipe técnica, chamo o cara da infraestrutura, chamo o cara da pedagogia, chamo os outros, tem o Valzinho, que é o cara da pedagogia, que conhece todos os municípios, já vem de vários governos e tal, e ele fala, vai, volta, conversa com a comunidade, vê o que vocês querem e nós queremos ajudar. Não tem imposição nenhuma. Sinceramente, é assim que eles estão fazendo. Não há imposição, não, pelo menos nos 10 que eu levei lá. Não houve imposição, não houve nada. Alguns estão dando certo, outros preferiram deixar para depois. E eles aceitaram. Isso aqui tem uma lei, vamos seguir a lei. Se vocês quiserem antecipar, eu aceito antecipar. Está sobrando, agora com essa mudança, sobrou uma escola aqui. Vocês querem a escola para vocês? Eu passo para vocês. Vocês, em vez de ter uma escola lá que é ruim no sentido da qualidade, mude para essa escola, que está aqui. Ou divide para essas duas escolas. Façam do jeito que vocês quiserem.
Não há imposição. Sinceramente, não houve nenhuma delas. Agora, discutir mais a questão pedagógica, que era uma discussão... Grande teve uma chiadeira da Então, população. em vários lugares estão tendo. Eu estou recebendo hoje no meu celular diversos, tem 2 propostas de lei para ser aprovada na Assembleia agora. Uma do Lúdio, 2 do Lúdio, e aprovamos uma hoje, eu não estava no plenário, mas aprovamos uma hoje do Henrique, deputado que passou por lá, que era do Sintep, que fez várias modificações. Assim, estão tendo propostas a todo momento lá na educação e está sendo discutido. Mas eu lembro que nos governos do Dante Oliveira e do Wilson também, que fez um bom trabalho na educação do município de Cuiabá, a gente discutia muito a questão pedagógica. Quer dizer, uma coisa que não dá para aceitar, que vem mais do governo federal, mas que aqui eu acho que o Mauro tem que enfrentar isso, é essa questão da escola especial. Quer dizer, você tirar os alunos do convívio de todo mundo, como estão se pensando em fazer a nível nacional, isso é um absurdo. Quer dizer, assim, tem algumas coisas que a gente não pode aceitar e nós não vamos aceitar. Eu espero que nós tenhamos maioria, se isso vier a ser discutido, para que a gente não aceite. Aí, a Comissão de Educação é muito importante para nós. Eu tenho tomado cuidado de acompanhar sempre a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação. Na de Saúde, nós temos 4 médicos, mais o Paulo Araújo, que é funcionário da Saúde, e na Comissão de Educação nós temos o Wilson, que foi prefeito, um bom gestor, e outros da área de educação lá. Quer dizer, eu tenho tentado discutir com eles para não cometer erros. Um dia eu votei contra, não lembro qual que é o assunto da saúde, e depois, quando sentei com o Paulo Araújo e com o Dr. João, e eles me explicaram, eu pedi desculpa, conseguimos falar com o Botelho, e o Botelho, muito democrático, pôs em votação novamente, que eu não sei nem se permitia isso, para que a gente pudesse mudar uma votação que nós tivemos um equívoco muito grande, porque não entendemos de tudo. O Mauro Mendes começou a ter problema político na Assembleia, porque eu soube, recentemente, através de um parlamentar, que eles estão ficando assim bastante irritados. Os parlamentares, da base do governo. Bastante irritados por quê? Porque assim, nós somos candidatos à reeleição, dizem os parlamentares. E a gente vai, por exemplo, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Aí vai participar da reunião, aí participa o secretário da área tal, que é candidato a deputado. O secretário da área tal, que é candidato a deputado. O secretário da área tal, que é candidato a deputado. Teve reuniões, por exemplo, em Vila Bela, reclamações de deputados lá da região, que 5 secretários deputados, candidatos a deputado, falaram na solenidade e, assim, os caras já estão achando que ou o governador estabelece um prazo para que eles peçam demissão para cuidarem das suas candidaturas, porque senão o jogo ficaria desigual. Bom, como é que está esse debate na Assembleia? Esse debate está acaloradíssimo, como você mesmo disse. E isso é um debate que eu vejo, não nesse governo, em todos. Né? Em todos que eu participei, aí, desde quando fui convidado por Dante, lá em 93, eu vejo esse tipo de debate. Neste caso, o governador já comunicou aos deputados da base que o prazo para os candidatos, os secretários candidatos, é dezembro. Em dezembro, todos vão sair, aqueles que forem. Aqueles que não forem, porque não serão candidatos. Então, já tem uma praza e já tem uma data. Realmente, a gente percebe, principalmente no grupo de deputados, grupo de WhatsApp, né? Tem deputados da base, tem deputados com não sei o quê, tem vários grupos de deputados. Mas a gente discute normalmente e que escuta muito primeiro, o planejamento das viagens para o interior acaba sendo um planejamento mais de governo do que de grupo. Então, assim, às vezes o deputado da região, para nós que estamos aqui em Cuiabá, que em tese somos de Cuiabá da Baixada, é mais fácil, porque é mais fácil o deslocamento, é rápido para você. Você pode ser avisado com um dia de antecedência que você consegue chegar, mas quem é lá de Colniza, estou falando da maioria dos deputados que é lá da Araguaia, ele precisava saber com pelo menos uma semana de antecedência, e essas programações não conseguem ser feitas assim. Então, há bastante reclamação nesse sentido. Mas assim, eu acho que isso traz problema interno, de base, de tal, mas eu acho que isso não é o mais importante. Se estiver fazendo, se estiver resolvendo, a gente resolve isso internamente, discutindo e tal. O importante é estar executando e fazendo. Essas teses que nós discutimos aqui, da educação, da saúde também, que nós não falamos, porque a pandemia fez com que houvesse muitos investimentos, e eu fico muito preocupado agora, mesmo sem vocês perguntarem, mas assim, está começando a fechar o UTI. Quer dizer, então assim, está fechando o UTI.
Assim, a gente achou que a UTI ia ser um legado. Uma salvaguarda aí para Para outras doenças. Não, e outras doenças. Não tem fila? Tem muitas regiões que estão reclamando de fila. E essas filas, que as famosas operações normais, você vai operar da apendicite, vai operar de não sei o quê, você tem que ter UTI, porque o cara pode precisar de uma UTI e tal. Quer dizer assim, então, eu não consigo dimensionar quantas podem. Concordo também que numa pandemia você precisa de muito mais UTI do que no dia normal. Mas tem que ser um número que a sociedade, se tinha 400 UTI em Mato Grosso, mudou para 1.000. Não pode voltar para 400, nem para 500, nem para 600. Nós temos que ter um número aí que atenda a maioria. Quer dizer, nós temos que estar atento a isso. Eu tenho visto que a Comissão de Saúde tem reclamado bastante, pedindo a posição da Secretaria e do governo, mas acho que é uma área também que a sociedade tem que estar atenta. Nós, mas a sociedade de um modo geral. Deputado, agora eu queria voltar para a eleição. Você já disse aqui na pergunta do Antero que o PSDB, sim senhor, vai ter candidato a governador na eleição que vem. Isso. Que o partido que não tem candidato é um partido candidato a assumir. O PSDB vai ter também candidato ao Senado ou pretende apoiar algum outro candidato de algum partido? E entre uma candidatura ao governo e uma candidatura ao Senado, eu quero lhe perguntar o fator Nilson Leitão. Ele está em que lugar nessa discussão aí? O tamanho do Nilson hoje dentro do PSDB, por ter sido vereador, deputado estadual, prefeito 2 vezes, deputado federal 2 vezes, ter sido líder da bancada da minoria no Congresso Nacional e tal, ele tem 2 vezes candidato ao Senado. Quer dizer assim, ele vai poder, não é escolher, mas uma decisão dele de uma candidatura é forte dentro do PSDB e a gente tem que respeitar. Isso não há dúvida. Não me parece que ele esteja animado com o Senado, pelo que eu estou vendo. Tá? Mas o nome dele surgiu para o governo do Estado e ele é um nome fortíssimo para deputado federal. Com a última vez que saiu o candidato, teve 130 mil votos aproximadamente, foi o mais votado, e tem um trabalho forte no Estado como um todo. Então o Nilson é um nome que estaria colocado hoje, na minha opinião, para o governo e para o deputado federal, para liderar uma bela chapa, podendo fazer 2 candidatos aí, podemos eleger 2 federais aí, se tivermos o nome dele colocado junto. E temos o Francis Mares. O Francis, a princípio, tinha falado em Senado. E, posteriormente, ele começou a falar em colocar à disposição, não é falar, colocar à disposição também ao governo do Estado. Eu, inclusive, estive lá semana passada, semana retrasada, tivemos uma boa reunião partidária lá para tratar das prévias, para tratar do cadastramento, do aplicativo e tal, e houve uma mexida no quadro ali e ele se animou mais, e o partido já estava animado, né? Nós faltava a gente animar mais ele. Então nós fizemos esse trabalho também para que o nome dele voltasse a estar colocado claramente nesse sentido. Começou a sair que ele podia ser candidato a proporcional e tal, e eu fui lá para entender melhor como que era isso. E claramente o nome dele está firme ainda para uma candidatura majoritária. E esse é o desenho que nós temos hoje. Tínhamos o Ari Lafim, que é um quadraço, como a gente costuma dizer na política, um quadro excepcional, mas ele recuou, tem um compromisso com a população de Sorriso para concluir o mandato dele, vai concluir e coloca o nome dele à disposição para uma próxima eleição, aí para onde o partido quiser. Então, assim, hoje o quadro majoritário que nós temos é o Nilson Leitão e é o Francis Mares. Ambos para o governo. Ambos para o governo, mas nada impede que possa sair um para o governo e outro para o Senado da República. E por falar em candidatos, falar nas prévias do PSDB. Essas prévias estão caminhando para coroar mais um racha dentro do PSDB? Olha, poucas são as experiências de prévias no Brasil. Para presidente só houve uma, que foi mais ou menos que era entre Lula e Suplicy. Todo mundo sabia que o Lula ia ganhar. Então não foi uma prévia para disputar. Foi uma prévia para consolidar, para permitir que se discutisse o partido. Nesse ponto, essas prévias para o PSDB foram fantásticas. Nunca um militante se sentiu tão prestigiado. Nunca recebemos tantas ligações. Nunca recebemos tanto carinho por parte da cúpula do partido.
As decisões de cúpula, de candidatura a presidente, sempre foram tomadas provavelmente em São Paulo. Só aquela vez do Aécio que saiu um pouco ali, mas era uma coisa café com leite. Mas foi tomada por São Paulo também. Mas foi tomada por São Paulo também. Você tem até mais experiência, que era senador. Mas, assim, a base recebia o comunicado e votava. Depois, na eleição. Você ser consultado, isso dá um respeito. Você se sente parte do projeto. A briga, lógico que existe. A discussão é uma campanha, uma dúvida, é uma campanha, é uma disputa. Quando a gente faz no síndico do prédio da confusão, imagina quando você faz para a presidência da República. Você pega 2 governadores e coloca os 2 para disputar. Eu não estou nem colocando o Arthur Virgílio, porque o Arthur está claro para mim que ele colocou a campanha para discutir política, para discutir os incentivos da Amazônia e para discutir o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E ele tem feito isso com muita competência. E deve estar colocando isso como um dos pilares para ele poder apoiar um dos 2, que vençam as prévias. E está fazendo isso muito bem. Então, assim, vai haver dissidência? Vai. Mas eu acho que a soma disso vai acontecer depois. Se a gente pegar um único país que tem história de 100 anos aí de prévias, é os Estados Unidos. E faz nos 2 partidos principais, tanto o republicano como o democrata. Se você for ver as brigas que eles fazem, a confusão que é a prévia, essa nossa aqui é brincadeira, né? É brincadeira. Porque lá que a briga é feia. Nós tivemos uma melhor que essa aqui, Dante e Palma. E foi verdade. Eu lembro dessa. E eu não sei com o mesmo número de eleitores que vai votar agora. Eu não sei se você sabe, eu estava apoiando Palma. Não sabia. Estava apoiando Palma. Eu era amigo de João Vieira, era amigo de pessoas que estavam com ele e eu não conhecia o Dante. O Dante estava... Todo mundo conhecia, mas eu nunca tinha sido apresentado ao Dante. E tinha amigos que eram professores meus e tal, e eu estava com ele. 1985, para a eleição de prefeito. Levamos uma surra. Não foi uma surra. Foi, 60-30. 67 a 33. Mas foi uma demonstração importante também, e foi depois na eleição. E depois na eleição, o resultado da eleição foi 67 a 33. O Dante teve mesmo 67% da prévia. A discussão sempre é boa e sempre é importante. Mas assim... Aí eu voltei, eu digo assim, o resultado disso, em termos práticos, e para essa prévia, independente de quem for o vencedor da prévia, o derrotado vai apoiar ou vai procurar outro rumo? Olha, eu tenho convicção que um vai apoiar o outro. Agora, pode ser que tenham pessoas que os estão apoiando que procurem outro rumo. Tá bom. Isso é possível. Eu acho que isso foi na ferida do PSDB, porque assim, se ganhar o governador do Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida nenhuma que o Dória vai apoiar, a turma de São Paulo vai apoiar, e ele será o candidato do PSDB à presidência da República ou para compor lá na terceira via. Ponto. Agora, se ganhar o Dória, nós já temos uma dissidência comunicada, aberta, pública, de um cidadão que é grandão dentro do PSDB ainda, que é o ex-governador de Minas, ex-senador de Minas, deputado federal, ex-presidente do partido, Aécio Neves. Como é que o PSDB vai administrar isso? Olha, eu acho que é natural. Se houver, e ele já comunicou. Não, é natural que se o Dória ganhar, o Aécio não apoia e fica no PSDB, tá tudo certo? Não. Você disse que ele já disse que vai sair. Não, ele disse que não vai apoiar. Ah, que ele não vai apoiar. Aí é um e problema, vai ficar lá dentro. Aí é um problema para o PSDB decidir, porque eu não concordo com esse tipo de posição. Né? Eu tô assim, muito chateado de ver o problema lá no interior lá de São Paulo. Assim, nós aqui de Mato Grosso, de um modo geral, temos gostamos muito do Alckmin. O Alckmin foi muito importante para Mato Grosso. Todas as vezes que Mato Grosso precisou do Alckmin, no sentido de vir aqui prestigiar nossas candidaturas, o Alckmin veio. Ele esteve aqui, tem uma ligação com a família do Meirelles, uma coisa fantástica. Nós tínhamos eu tenho papos que eu tive por causa de Dante com o Alckmin, que assim, um dia se eu escrever um livro, estarão lá no livro de memórias essas oportunidades. Então assim, ver ele dizendo que vai sair do PSDB é muito doído para nós. Né? Eu espero até que ele não faça isso, que ele continue no PSDB.
Mas são possibilidades, tanto do Alckmin sair quanto do Aécio sair. Ou de algum deles ficar dentro do partido e trabalhar contra, o que não é aceitável, na minha opinião. Eu acho que o resultado é esse. Eu digo para você, aqui em Mato Grosso, pelo que eu senti de todo mundo, as lideranças, eu tenho certeza que nós vamos apoiar aquele que ganhar. Tá, eu vou fazer Isso é importante. Eu vou fazer a minha última pergunta, depois o Pedro Pinto faz a última pergunta dele. O PSDB está com a chapa pronta, organizada para deputado estadual e federal, ou está ainda construindo a chapa, porque a lei eleitoral é recente, para saber quantos candidatos pode ter? Porque para federal ficaram só 9 candidatos e para deputado estadual só 25. Não é mais aquela 1,5 vezes a mais. Primeiro, eu acho que foi muito boa a mudança. Muitos não acham, mas eu, que sou partidário, que defendo a força dos partidos, essa conversa até costumo dizer para mim, cuidado, o povo não gosta de partido, mas eu acho que não gosta porque não entende a política, não entende a formação política como é. Então, assim, eu sou favorável ao partido forte. Os países não podem continuar tendo 36 partidos. E esta mudança, se mantida, porque o problema nosso é que de 4 em 4 anos a gente tem uma mudança, certo? Se ela continuar mantida, e quem está segurando isso é o Senado da República, e eu quero parabenizar o Senado por isso, mas assim, isso tem sido importante. Porque, primeiro, o presidente do partido e quem está interessado em fortalecer o partido não precisa ficar, como diz o cuiabano, caçando o candidato. Você diminui o número de candidatos, você procura os candidatos naturais. Então, você arrumar 25 candidatos a deputado federal não é tão difícil. 25 estadual e 9 federal. Falei federal? Falou. Desculpa. 25 estadual é muito melhor, com 8 mulheres, em vez de 15 mulheres, 14 mulheres, como era antes, é muito melhor. Por quê? Porque, infelizmente, as mulheres ainda não estão ainda com o número disponível. Culpa dos próprios partidos. Culpa dos próprios partidos, que não dão mais oportunidades a elas. Então nós temos tentado fazer um trabalho nesse sentido. Hoje quem comanda o PSDB mulher aqui é minha esposa Maria, que está na presidência do partido. Nós temos feito qualificação, nós temos dado oportunidade, tendo mantido recursos na época de campanha para repassar para as mulheres. Na última campanha foi ruim a forma como foi conduzida, mas eu acho que vai melhorar para a próxima campanha. Quer dizer assim, então... Você perguntou se está pronto. Não está pronto. Lógico, nenhum partido tem a chapa pronta. Nenhum. E assim, tem partidos, tem deputados, tanto estadual como federal, está pior até para o federal, que não tem chance nenhuma se não mudar de partido. Tem que haver uma mudança. Não adianta. Tem vários aqui que são partidos, que são deputados de um partido. Um deputado no partido, ele não vai eleger, não vai fazer o coeficiente. Então, vai ter que ter uma mudança. O coeficiente, aí só para traduzir para o internauta, vai ser um pouco superior a 180 mil votos para federal e um pouco superior a 60 mil votos para estadual. Para estadual. Quem foi o deputado mais votado da última eleição para federal? Teve 80 mil votos? 90? Para chegar a 180? Olha só. O normal seria o quê? Teve deputado que se elegeu com 50 mil votos, que se não me engano foi o doutor Leonardo. Quer dizer assim, como que um cara com 50 mil votos, seja eu, você, sozinho, vai arrumar mais 8 para chegar a 180? Então, essa equação vai ter que ser feita outra. Eu acho que nesse ponto, o PSDB é um dos partidos que tem mais chance de fazer isso. Primeiro que, se o Nilson vir para federal, dependendo da opção dele, nós já saímos aí de 90, 80, 100 mil votos, sei lá. Tem que fazer esse cálculo direito. E depois nós podemos ter candidaturas em Cuiabá, candidatura que já temos, em Várzea Grande, temos 2 lá discutindo a candidatura de federal em Várzea Grande, já temos candidatura em Rondonópolis, então tem várias candidaturas colocadas para federal. Nós precisamos conseguir 3 mulheres que tenham realmente... Estou conversando muito com a Thelma, para a Thelma ser candidata, porque quero convencê-la a voltar. Tem alguns problemas da justiça. Isso aí vamos analisar, vamos ver. Eu vi na imprensa, mas ela sempre é um nome muito forte, inclusive para disputar, e não só para compor a chapa.
certo? Já foi 2 vezes deputado federal. Então nós não temos problema de nome. Rogério Salles, que a princípio não quer, mas se ele quiser sair candidato a senador, se ele quiser sair candidato a deputado federal, sempre é um nome muito forte. Quer dizer, assim, nós não temos problema de nome. Nós precisamos consolidar o projeto. Nós tendo uma candidatura forte, e vamos ter, para a presidência da República, aí entra um outro fator. Vem este candidato, seja ele Dória ou Eduardo Leite, a Mato Grosso, para dizer: eu preciso de um candidato a governador, eu preciso de um candidato a senador, eu preciso de uma chapa de federal, eu preciso de uma chapa de estadual. Muda a conversa. A conversa não é o deputado Valone, presidente do partido, indo lá conversar com o vereador lá na ponta: olha, cara, nós precisamos montar uma estratégia. Não, o cara começa a vislumbrar Brasília. Ele começa a vislumbrar o poder central, os apoios. Então, assim, a política tem muita coisa, a mudança é muito grande. Só a vinda anunciada, que pelo jeito não vai acontecer mais, ou será se vai, do Bolsonaro para o PL, aqui no Mato Grosso já deu uma revolução. Foi uma conversa para tudo quanto é lado, impressionante a mudança no quadro, no xadrez da política, entendeu? Então, às vezes, não chega para o povo, mas no xadrez dos partidos, isso muda tudo. Então, acho que vai ter várias mudanças dessas. 21, domingo, a partir da decisão do PSDB nacional, é outra mudança importante. A entrada do Moro é outra mudança importante. Quer dizer, essas consolidações vão dando um desenho diferente aí. Deputado, as pesquisas e a própria o universo político acredita ainda que Mato Grosso seja um estado onde o presidente Bolsonaro influencia muito. Eu queria saber se realmente existe isso, pelo que o senhor conhece, e a outra é uma avaliação do deputado estadual, do empresário Carlos Avalone, do governo Bolsonaro. Andou, prestou, o que virou? Bom, primeiro, eu votei no Bolsonaro no segundo turno. E, naquele momento, era a opção de um ou outro. Eu entendi que ele faria uma grande diferença do que nós estávamos vendo. E a esperança foi muito grande. E acabou fazendo, né? Para pior, mas seja. A esperança foi muito grande. Mas, assim, em muitas outras coisas, por exemplo, só para falar de uma área da infraestrutura, né? O ministro Tarcísio é tido como uma referência por eles, como um ministro que pauta. O Mato Grosso fez 13 quilômetros de asfalto na saída de Cuiabá. E agora o governador Mauro Mendes está pedindo de volta a 174, lá perto de Colniza, Ariponã e tal, que estava federalizada para municipalizar, para poder asfaltar, porque o governo federal não asfalta. É tido para todo mundo que ele entregou a 163, que ele concluiu a 163. Ele fez 45 quilômetros na 163. 45 quilômetros. Mas a população do Brasil inteiro acredita que ele fez, sei lá, 500, 200, 300, 400 quilômetros. Não, no meio político já estão chamando o Tarcísio de encantador de serpente. Ok, Diz que eu tô dizendo ele pra você assim. e o Paulo Guedes são, E eu não tô querendo... são bons para dar entrevista. Pois é, então assim, a área econômica, que nem você colocou. Eu não estou falando que o Tarcísio não seja um cara bem intencionado, não seja um cara que está nas áreas de privatizações, trabalhando um monte de coisa, mas na questão da privatização até quase atrapalhou aqui a gente consolidar a ferrovia para chegar a Cuiabá. Por ciúme. Então, teve uma participação difícil de ser contornada aí, teve um desgaste grande nesse momento. Mas tudo bem. E a parte do Paulo Guedes, que seria a parte econômica, que parecia que era assim, né? O Bolsonaro colocou no Paulo Guedes a mesma responsabilidade que o Lula colocou no Alencar para ganhar aquela eleição. Ele era a referência. Era o cara que fazia o contato de um cara assim para poder ser um cara mais moderado. Paulo Guedes entrou, falou e agora assim, a gente só escuta, saiu 4 da equipe, saiu 2 da equipe, saiu 3 da equipe, a gasolina chega a quase R$7 em alguns lugares, R$6 aqui, o gás a 130, 140, a inflação a 10%, e aí você pergunta, quem gosta do Bolsonaro, que está cada dia sendo menos, diz o quê? Não é culpa dele. O mundo está assim, a pandemia, os que fizeram lockdown, tudo tem uma desculpa. Assim, mas o cara está passando necessidade. E essa desculpa,
A urna não perdoa. Então, assim, para não querer dizer que é isso ou aquilo, o político que estiver na frente do comando, ele tem que dar resultado. Se a pandemia veio, se a outra coisa veio, eu lembro, para fazer uma referência lá atrás, na época do Dante, que nós estávamos no governo, nós tivemos crise da Rússia, lá dava nome de carimbo, né, de crise e não sei o quê. Na crise da Rússia, o Dante teve que fazer um aumento de imposto da energia, que era um aumento, foi terrível aquilo, que ficou marcado, mas o Dante fez política pública. Na hora que ele foi fazer o aumento, ele zerou de 0 a 100. Ele deu 10% de ICMS para quem ia até 150, 17% para quem consumia até 250 kW. E aí, para quem podia mais, aumentou. Né? Ele fez um equilíbrio de ações. E aí teve outras crises, mas superou as crises, fez as reformas que precisavam fazer. Mas por que ele não consegue por causa do Congresso? Ué, é fácil ter uma relação com o Congresso, com as câmaras? E por que uns conseguem e outros não? Então, assim, é um governo que tem uma série de problemas, que quem defende ele põe a culpa nos outros, mas que o povo está tendo dificuldade para poder sobreviver. Deputado, 14 milhões de desempregados, só para completar. Deputado, sem colocar a culpa na gente, o que você achou de participar do Nada Pessoal? Gostei muito, estou pronto para a próxima. Tá? E, assim, eu gosto muito da discussão que a gente tem a oportunidade de expor o pensamento como um todo. É muito difícil, e às vezes não é possível mesmo, né, nas entrevistas, você tentar sintetizar. Tem uns que tem que ter um poder de síntese boa. Eu sou aquele que gosta de ter o espaço para poder debater mais. Eu adoro isso. Quero agradecer a vocês aí essa grande oportunidade. Muito obrigado pela entrevista, deputado Carlos Avalone. Obrigado ao professor Pedro Pinto de Oliveira. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista no programa Nada Pessoal. Um abraço e até lá. Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.